A nossa aula hoje, ela é ainda sobre esse tema eletromagnetismo, mas na aula passada eu foquei mais nos conceitos de magnetismo. E no caso propus para vocês uma atividade na qual vocês iriam descrever o experimento de Oersted e o experimento de Faraday e também responder ali alguns questionamentos sobre a possibilidade de se conseguir efeito elétrico a partir do magnetismo e também efeito magnético a partir da eletricidade. E é o que a gente vai retomar aqui, é o que eu vou detalhar um pouco mais hoje nessa aula, tá? Então, o nosso objetivo aqui com essa aula é perceber a possibilidade de você gerar o magnetismo a partir da eletricidade e também de você obter a eletricidade a partir do magnetismo. Para isso, é importante que a gente comece com essa ideia de campo, bastante usada para a gente falar sobre fenômeno elétrico, fenômeno magnético e até mesmo sobre a questão da gravidade, como já ocorreu em anos anteriores. No caso, a ideia de campo, ela possibilita, então, que a gente compreenda essas interações que vão acontecer entre massas, no caso do campo gravitacional, entre as cargas elétricas, no caso do campo elétrico, ou entre ímãs, no caso do campo magnético, que é o que me interessa para essa aula hoje. E a gente pode dizer, no caso, que o campo ele é uma propriedade adquirida pelo espaço devido à presença ali de algum elemento. Quando eu falo em campo gravitacional, esse elemento seria a massa, né? A presença de massa, ela então altera a propriedade do espaço, nesse sentido de você ter o efeito gravitacional. No caso do campo elétrico, a presença da carga elétrica vai causar essa alteração no espaço, e no caso do campo magnético, enquanto propriedade do espaço, ele seria criado, gerado por algum corpo magnetizado, como é o caso dos ímãs, certo? Bom, e aí o que acontece? Essa ideia de campo, ela é algo bem abstrata, porque num primeiro momento, quando eu penso sobre o campo elétrico, o campo gravitacional ou o campo magnético, que é o que a gente está discutindo aqui, é necessário um exercício aí de pensamento para tentar imaginar a estrutura dessa propriedade que a gente está tratando aqui. Porém, no caso do campo magnético, tem um experimento que daria para a gente realizar, na qual você coloca ali, né, algumas limalhas de ferro, raspas de ferro, em volta de um ímã e tenta perceber a configuração que essas limalhas vão adquirir ao redor desse ímã, tá? Se alguém tiver um ímã em forma de barra em casa, dá para fazer isso. Se não for em forma de barra, a configuração vai ser um pouquinho diferente, mas também dá para perceber a questão dessa figura, né, um pouco curiosa que a gente está vendo aqui. No caso do experimento que você pode fazer em casa, a limalha de ferro ela pode ser substituída por a esponja de aço. Né? Só você pegar a esponja de aço ali, esfregar na mão, você vai ver que vai cair aquele pozinho e você pode colocar, por exemplo, uma folha de caderno em cima do ímã e esse pozinho da esponja de aço você vai, né, distribuir ali, colocar em cima da folha e perceber algo semelhante ao que a gente tem nessa figura. Tá? A partir disso, você pode pensar nessa ideia das linhas de campo. Essas linhas de campo,
Antigamente elas eram tratadas como linhas de força. Quando você fala em campo gravitacional e campo elétrico, não tem problema, né, você tratar isso como linha de força, porque de fato a força elétrica ou a força gravitacional, ela vai adquirir ali a mesma direção do campo elétrico ou gravitacional, tá? Porém, quando você fala em campo magnético, não é bem assim que a coisa acontece. A força magnética, ela não vai ter a mesma direção ali, dependendo das circunstâncias, né, do campo magnético. Então, é melhor falar, né, o termo correto aqui seria mesmo linhas de campo, em vez de linhas de força. Mas, se em algum momento vocês virem isso, né, em algum livro ou videoaula, é a mesma coisa que o professor ou a pessoa ali está se referindo, ok? E quando a gente pensa nas linhas de campo ao redor de um ímã, a gente tem essas linhas curvas, né, aqui uma representação mais geral, e aí você vai perceber que quanto mais próximo do centro ali do ímã, né, pegando esse ímã na forma de barra, quando eu analiso ali as linhas mais centrais, elas são mais retilíneas. E à medida que você vai afastando do ímã, você observa elas se tornando, né, mais curvas ali, tá? E um outro fato importante para a gente perceber em relação a essas linhas é que elas saem do Polo Norte, observem lá o sentido da setinha, e entram pelo Polo Sul, ok? Essa informação ela vai ser importante para a gente. E aí o seguinte, olha só, como é que eu relaciono essas linhas de campo com o campo elétrico propriamente dito? O campo elétrico, no caso, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, ele vai ser sempre tangente a essa linha. Ou seja, no caso dela mais curva, como está acontecendo, né, aqui nas extremidades, o vetor campo elétrico ele vai tocar essa linha em apenas um ponto. Tá? Quando você pega uma linha mais central, como ela tende a ser mais retilínea, e aí você vai ver que o campo magnético ele acaba sendo paralelo à linha de campo. Mas no caso dessas linhas mais curvas, não. O campo magnético ele acaba sendo tangente ao ponto aqui nessa linha. Tá? E aí a ideia é a seguinte, olha, eu destaquei 3 pontos próximo ao Polo Norte, 3 pontos próximo ao Polo Sul, e embora eu tenha colocado a bússola aqui do lado, é como se cada bússola estivesse sobre esse ponto. Tudo bem até aqui? Tudo. Ok. Então percebam que a direção e o sentido do campo magnético vão mostrar para mim para onde é que a bússola vai estar apontando, como é que vai ficar alinhado a agulha da bússola. Então aquela ideia, olha, o polo norte ele vai se alinhar conforme a ponta da setinha, ok? E aí, de novo, aquela ideia. Quando eu falo em linhas de campo, elas saem do polo norte e chegam no polo sul, tá? Então eu tenho uma configuração parecida como essa. Bom, e aí a gente chega no experimento de Overstead. Esse experimento ele tem um papel fundamental na história da física, porque é a partir dele que começa a se perceber que magnetismo e eletricidade são fenômenos de uma mesma natureza. O que foi feito nesse experimento? Tá? Então, a gente tem uma montagem mais ou menos parecida como essa, onde você tem um circuito elétrico. Aqui na situação A, né, da figura 1, esse circuito elétrico, percebam que ele está aberto,
né? Eu tenho a minha fonte de tensão aqui, porém o circuito está aberto. Então, por enquanto, não está passando corrente elétrica pelo circuito. Ok? E aí, o que o Ørsted fez? Sobre um fio, né, esticado aqui de forma retilínea, ele colocou uma bússola. E aí, observou o seguinte, olha, a bússola, inicialmente, ela estava direcionada com o fio aqui, tá? Na hora de montar esse experimento, ele tomou a preocupação, né? Aliás, ele teve a preocupação, tomou o cuidado de alinhar o fio na direção norte-sul para que fosse a mesma direção da agulha da bússola, tá? E aí, quando ele fechou o circuito, passa a corrente elétrica pelo circuito, o que ele vai observar? Aquela configuração inicial da agulha da bússola, ela sofre uma mudança. A direção da agulha da bússola, ela é desviada 90 graus em relação à direção original. Quando ele abria novamente o circuito, voltava o direcionamento da agulha da bússola para a situação anterior. E aí, qual foi a conclusão nesse caso? O direcionamento da agulha da bússola é determinado por campo magnético, né? No caso, você tem lá a agulha, ela está imantada, e aí entra naquela história. Ela se direciona aproximadamente aí na direção norte-sul geográfica, dentro daquela ideia de que no polo norte geográfico, ou próximo a esse polo norte geográfico, a gente tem um sul magnético, considerando a Terra como um grande ímã. Tá? Então, o campo magnético terrestre, ele define, né, ele vai orientar a bússola. É ele que vai determinar ali o direcionamento da bússola. Agora, se você tem algum outro campo magnético, perdão, influenciando também o comportamento, né, dessa bússola, ela vai deixar de apontar para a direção norte-sul. Tá? Então, qual foi a conclusão de Ørsted aqui? Se, com a passagem de corrente elétrica pelo circuito, a bússola ela sofre uma alteração na direção da sua agulha, é porque a passagem de corrente elétrica ela cria um campo magnético ao redor desse fio. E aí, considerando o nosso objetivo aqui, a geração de magnetismo a partir da eletricidade. É possível gerar magnetismo a partir da eletricidade? Sim. De que maneira? Provocando o movimento das cargas elétricas. Porque, afinal de contas, corrente elétrica seria esse movimento ordenado das cargas elétricas. Tá? Pessoal, então, uma coisa importante. Não basta a carga elétrica para que você crie o efeito magnético, para que você tenha um campo magnético gerado. O que é necessário acontecer com essa carga elétrica? Para que você tenha o campo magnético criado. Você tem que organizar ela, não tem? Você vai ter que movimentar. Né? Você vai ter que ter um movimento ordenado ali dessas cargas. Tá? Então, assim, a carga elétrica em repouso, como ela é carga elétrica, ela vai criar um campo elétrico, ok. Mas ela não vai criar campo magnético porque ela está em repouso. Para que ela crie também o campo magnético, essa carga elétrica ela tem que se mover, que é o que acontece quando você tem a corrente elétrica. Então, essa é a primeira conclusão importante quanto ao experimento de Ørsted. Né? A partir daí, percebeu-se que é possível, sim, você ter o efeito magnético
desde que você tenha a situação em que as cargas estejam em movimento. Ok. Bom, para a gente poder perceber esse campo magnético que está sendo criado pelas cargas em movimento, existe um artifício chamado regra da mão direita. Eu tentei representar aqui pela figura, né? Vamos ver se vocês vão entender. Olha só, para a gente aplicar a regra da mão direita num fio retilíneo, no caso, você vai imaginar o seguinte, olha, sua mão direita, né? Vocês vão colocar nessa posição, ok? Bom, não sei se vocês estão percebendo aí pela imagem. Então vamos supor, vocês têm lá o fio, né, retilíneo, e aí vocês vão imaginar esse fio na palma da mão de vocês, igual aparece aqui nessa primeira figura. Tá? É como se vocês fossem segurar esse fio. Mas aí, nessa ideia da regra, você vai considerar o sentido do seu polegar como sendo o sentido da corrente. Tá? No caso da minha figura, eu estou indicando, né, o fio na vertical e estou dizendo que a corrente elétrica ela está percorrendo o fio de baixo para cima. Então, né, o polegar para cima para indicar a direção da corrente. Tá? E aí, supondo o fio na palma da sua mão, você vai fechar a mão, né, considerando os outros dedos. Ok? E aí, o que você vai perceber? Esses outros dedos, eles vão indicar a direção do campo magnético, ou melhor, eles vão indicar para você as linhas de campo magnético, ok? As linhas de campo, no caso, elas vão ser circulares ao redor desse fio, tá? E aí, se eu quero saber o vetor campo magnético, é só eu lembrar que ele é tangente a essas linhas, ou seja, eles vão tocar essas linhas circulares em apenas um ponto, tá? Pessoal, de novo, isso aqui é algo abstrato, né? A gente tem que imaginar esse monte de linha circular, né? Esse monte de circunferência ao redor do fio, ok? Quantas circunferências? Infinitas, tá? Por isso que é importante você analisar cada ponto ali. Eu coloquei aqui um exemplo. Nesse exemplo, eu coloco várias situações, algumas considerando o fio retilíneo, como eu falei. Uma outra situação na qual você vai considerar uma espira. A espira seria esse fio em formato circular, tá? Então, olha só, como é que eu coloquei aqui? Primeiro, a gente vai considerar um ponto A. Onde é que está esse ponto? O ponto ele está à direita do fio retilíneo. Então, eu estou olhando aqui para o fio. Vamos pegar aqui esse ponto, né, como sendo o ponto A. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a regra da mão direita, tá? Então, o que acontece? O meu polegar, que indica o sentido da corrente, o fio ele está na vertical, então eu vou imaginar agora o meu polegar apontando para baixo, certo? Então o fio está aqui, eu vou pensar naquela situação em que eu vou segurar o fio, o polegar ele tem que estar apontando para baixo, né? Então o que vai acontecer? Eu vou observar as linhas de campo circulares, né, nesse fio, ok? Então eu tenho as linhas circulares aqui, várias linhas, e aí me interessa essa linha que passa pelo ponto A, que está à direita aqui, fazer ele um pouquinho maior, do meu fio. Bom, o que está acontecendo, pessoal? Olha só. O sentido do campo
ou melhor, o sentido das linhas de campo seria esse sentido aqui, olha. Como o meu polegar está para baixo, vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil perceber. Vou fazer o seguinte, ó. Ok? Concordam que seria essa o sentido, né? Seria esse o sentido das linhas de campo? Conseguem perceber isso? Sim. Tá? Agora, uma coisa importante, não esqueça que o fio ele está na palma da sua mão, como se você estivesse segurando mesmo. E aí o polegar tem que estar apontando para baixo. Tá? Pessoal, só que aqui a gente vai precisar criar não, porque ele já foi criado, né? A gente vai precisar seguir uma convenção que foi estabelecida para você poder representar esse campo magnético. Lembrar que ele é tangente a essas linhas de campo, né? Ele toca em apenas um ponto. Se eu vou representar o campo magnético no plano, eu costumo usar aquela ideia, né, da setinha. Então, eu quero representar o campo magnético, eu vou desenhar aqui, né, a setinha representando esse campo. O campo magnético, a gente vai usar, também é costume fazer isso, a letra B para representá-lo, tá? Como ele é um vetor, coloco a setinha aqui para mostrar a representação vetorial. Só que tem um problema. Esse campo magnético no ponto A, ele está numa direção perpendicular ao plano aqui da nossa tela, né? E saindo desse plano, ok? Ele não está nessa mesma direção do campo magnético que eu representei aqui para vocês. Então, imagina vocês olhando para a tela do computador ou do celular, nesse ponto A, e uma setinha saindo desse ponto, indo sentido aos olhos de vocês. Como que eu desenho isso aqui no plano? Tá? Opa! Para que a gente possa resolver essa questão, foi criada uma convenção em que se estabeleceu o seguinte, olha, a representação de um vetor é feita usando uma seta, certo? Quando eu faço essa seta, lembra daquela ideia da flecha. A nossa setinha, ela lembra uma flecha, certo? Quando eu tenho a flecha, vou imaginar o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui na horizontal. Vamos supor, essa é a minha flecha. A ponta da flecha, ela tem esse formato, né? Uma espécie de triângulo aqui na ponta. Ok? E aí a flecha, ela tem aqui na outra extremidade algum mecanismo ali, né? Como é que eu posso falar? Ela tem um formato que permite você enroscá-la no fio do arco para poder esticar o fio ali e lançar a flecha. Esse formato, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele seria algo assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Quando eu desenho no plano. Agora imagina que você tem uma pessoa olhando de frente para essa flechinha, como a gente está fazendo aqui, tá? Isso aqui é um olho, tá, pessoal? Imagina a pessoa olhando para a ponta dessa flechinha, tá?
que ela vai enxergar? Como ela está olhando para essa ponta, ela vai enxergar ali, olhando, né, dessa maneira, como se fosse um pontinho mesmo. Tá? Agora, na parte de trás, se esse olho, né, tivesse aqui à esquerda, vou tentar representar ele de novo. Esse observador aqui, quando ele olha a parte de trás da flecha, ele não vai ter aquela visão de pontinho como esse observador tem. Na visão dele, ele vai enxergar algo parecido com um X. E aí, por conta disso, a gente usa a seguinte convenção: olha, quando eu quero representar alguma coisa saindo do plano, como vai acontecer aqui no ponto A, eu uso essa representação. Ó. Eu faço um pontinho no meio de um círculo. Tá? Isso significa saindo do plano. Ok? Quando eu tenho uma situação em que o vetor ele está entrando no plano, eu faço o círculo, mas com o x lá no meio. Isso seria entrando no plano. Então, é aquela ideia né, da setinha, no caso, representando o vetor. No ponto A, ela está saindo. Né? Usando essa ideia da regra da mão direita, eu vou observar que ela está saindo do plano. Então, sobre esse ponto A, eu vou fazer aqui mais embaixo, só para ficar mais fácil, tá? Essa seria a representação do campo magnético. Tenho lá o círculo com pontinho no meio. E aí eu vou desenhar, aliás, eu vou colocar a letra B representando que aqui é um campo magnético. Tudo bem? Então, isso daqui é a representação do campo magnético, considerando um ponto A à direita do fio retilíneo, exatamente à direita. Se eu penso agora num ponto B, o ponto B ele está à esquerda do fio. Se eu consigo fazer ele aqui. Então, olha só. Pega um ponto. Vou pegar aqui em cima agora, só para ficar mais fácil. Ponto B. Cuidado para não confundir o B do campo com o ponto aqui. Mas o fato é o seguinte, olha. O sentido da corrente continua para baixo, né? Então, essa mesma ideia que eu fiz aqui, né? No sentido das linhas de campo, elas continuam válidas aqui em cima também, tá? Então, na hora que eu vou representar o campo magnético, no ponto B, que está à esquerda, em vez de estar entrando no plano, ele está... Aliás, em vez de estar saindo do plano, perdão, como acontece no ponto A, ele está entrando no plano. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, faço lá o círculo, né? E aqui ficou meio estranho, deixa eu corrigir. Cadê minha caneta? Opa! Então, olha só, faço o círculo e o xizinho aqui, tá? Campo magnético, letra B, com a setinha em cima para representar. Ok? Então, nesse ponto B, essa seria a configuração para o campo magnético. E se eu tivesse um ponto C aqui na frente?
Ponto C, como ele está na frente, percebam que para eu colocar, né, a setinha representando o vetor, teria algo mais ou menos assim, ó. Não, minto, peraí que eu coloquei no sentido errado. Não é? Olha só, eu tenho aqui as minhas linhas, né? Então, num ponto C, considerando que está indo da direita para a esquerda, ao sentido das linhas de campo, a minha setinha estaria apontando para a esquerda, tá? Então, no ponto C, eu teria isso aqui, ó. O vetor campo magnético apontando para a esquerda. Atrás desse fio, né? Se na frente está apontando para a esquerda, do lado oposto vai estar apontando para a direita, tá? Vou colocar um ponto D lá atrás, mas ele vai estar aqui do lado, na verdade, porque, né? Se eu colocar ele atrás do fio, ele não vai aparecer, tá? Então, nesse ponto, seria apontando para a direita o campo magnético, tá? Essa seria a ideia. Nesse fio retilíneo, considerando os 4 pontos que eu destaquei aqui. Tudo bem? Tudo. Certo? Agora a gente vai pegar a espira, né? Então, olha só. Eu quero um ponto M no interior. Ponto M aqui, por exemplo. A ideia é a mesma, pessoal. Olha só. Não tem problema que o fio seja circular, né? Tem esse formato de espira, ok? Imagina um dos lados aí, ou a parte de trás, ou a parte da frente. Tá? Pensa que você vai fechar sua mão segurando aí a borda, né, dessa espira, tá? Quando eu faço isso, eu vou perceber que os meus dedos que indicam o campo magnético, eles vão estar apontando para baixo. E aí no ponto M, eu teria o campo magnético dessa maneira, apontando para baixo. Num ponto N à direita, né? Vou usar aquela mesma ideia, tá? O que que acontece? Os meus dedos, eles vão estar apontando aqui no sentido oposto, ou seja, para cima. E aqui eu teria o meu campo magnético, tá? Esse é o sentido, então fechei. E o que eu não posso esquecer é sempre isso. O fio ele tem que estar na palma da minha mão, eu tenho que estar segurando realmente o fio. Tá? Essa seria a direção do campo magnético. Bom, pensando agora no fenômeno contrário, ou seja, você quer criar eletricidade, né, gerar eletricidade a partir do magnetismo. Como isso é possível? Tá? Nesse caso, um experimento que foi crucial para mostrar essa questão foi esse experimento realizado por Faraday. Logo depois que Ørsted ele percebeu a relação, né, entre eletricidade e magnetismo e viu que é possível sim você conseguir campo magnético a partir de uma carga elétrica, desde que essa carga elétrica esteja em movimento. Os cientistas eles começaram a investigar o efeito contrário, ou seja, se eu consigo criar magnetismo a partir de eletricidade, será que eu não consigo então gerar eletricidade a partir do magnetismo? E aí o que Faraday fez, tá? Ele montou um experimento parecido com esse esquema que eu tenho aqui,
Observem essa espira, né? E à direita da espira, eu tenho conectada a ela um amperímetro. O amperímetro, ele é um aparelho capaz de detectar a passagem de corrente elétrica pelo fio. Ok? Do lado esquerdo da minha espira, a gente observa que um outro circuito elétrico, no caso ele está aberto, né? No qual existe ali uma fonte de tensão. Portanto, quando você fechar aqui o circuito, você vai observar a passagem de corrente elétrica. Tá? O que Faraday observou? Enquanto está aberto aqui, né, a chave desse circuito, o ponteiro lá no amperímetro está indicando o valor zero para a corrente, né? Não está passando corrente nenhuma. No momento em que ele fechou o circuito, o que ele vai perceber? Esse ponteiro aqui, ele se desloca para a direita, por exemplo, e depois volta para o zero. Certo? Então, a mudança no ponteiro do amperímetro só acontece naquele instante em que ele fechou o circuito. Depois, mesmo com o circuito fechado, o ponteiro do amperímetro voltou para a posição zero, ou seja, não detectou mais passagem de corrente. Tá? E aí ele pega, né, ele abre de novo o circuito. Ele interrompe ali o circuito elétrico, ok? Ele abre novamente. E quando ele abre, ele vai perceber que naquele exato momento em que ele abriu, o ponteiro também se movimentou, só que agora no outro sentido, né? Foi para a esquerda. Mas, de novo, ele foi e voltou. Tá? E aí vamos pensar o seguinte, olha, considerando aquelas ideias a respeito do experimento de Oersted, quando você fecha esse circuito, o que acontece aqui ao redor do fio? Como? Ó, naquele momento, porque o circuito aqui está aberto, certo? Esse circuito aqui da esquerda, eu tenho a fonte de tensão. Quando eu fechei o circuito, e aí eu tenho passagem de corrente elétrica por aqui, certo? Certo. Começa a passar a corrente elétrica. Por que está passando corrente elétrica? Porque eu fechei o circuito. O que acontece ao redor desse fio que forma o circuito elétrico da esquerda? É o que está perto da bateria ou o que está perto do medidor? O que está perto da bateria. Eu estou pegando agora, João, essa outra parte do circuito. Tá? Eu estou pegando essa parte aqui, ó. Lançando esse circuito simples aqui. Tá passando corrente elétrica por ele, não tá? Tá. E o que acontece quando você tem a corrente elétrica passando? Zero magnetismo? Considerando a ideia. Isso, magnetismo. Vai surgir um campo magnético ao redor desse fio. Né? Eu tenho as linhas de força aqui. Aliás, linhas de campo, né? As linhas de campo magnético ao redor desse fio. Ok? Mas percebam o seguinte, olha, não é simplesmente existir o campo magnético. Porque olha só, naquele momento inicial que foi fechado o circuito, a corrente elétrica no lado de lá, né, aqui no perímetro, ela apareceu. Mas foi uma coisa muito rápida, ela apareceu e zerou de novo. Né, mesmo mantendo
a corrente elétrica passando por aqui. E, consequentemente, o campo magnético em volta desse fio. Quando é que a corrente voltou a aparecer? Quando é que o ponteiro ele foi desviado aqui para a esquerda agora, indicando passagem de corrente elétrica no sentido contrário? Foi no momento em que Faraday ele abriu novamente o circuito. Então, esse abre e fecha de circuito significa o seguinte, ó, abriu, não tem campo magnético mais ao redor. Fechou, tem campo magnético. No momento que fechou, apareceu o campo magnético, só naquele momento, né, o amperímetro fez leitura de corrente. Depois, quando ele abre novamente o circuito, o amperímetro vai fazer uma nova leitura, só que muda o sentido, tá? Então, o que acontece? Qual foi a grande conclusão de Faraday aqui? É possível criar eletricidade a partir do magnetismo? Resposta: é, mas tem uma condição. Qual é a condição? Esse abrir e fechar do circuito aqui à esquerda resultou num surgir campo magnético, desaparecer campo magnético. Quando você fica nesse movimento de abre e fecha, você tem, aparece campo magnético, fecha, some campo magnético, e assim por diante. Então, a condição não é apenas existir o campo magnético, mas sim a variação desse campo, certo? Quando você fala assim, ó, não existia campo magnético, passou a existir. Essa é a primeira variação. Foi quando ele fechou aqui o circuito, né? E aí deslocou o ponteiro para um lado. Beleza. Mas o ponteiro deslocou e voltou para o zero, ou seja, a corrente ela surgiu naquele momento inicial, mas depois ela desapareceu, mesmo o campo magnético sendo mantido ali. Porém, quando você abre o circuito e aí o campo magnético deixa de existir ao redor desse fio, novamente, naquele momento em que isso aconteceu, o ponteiro indicando corrente deslocou para o outro lado e depois voltou para a sua posição inicial. Então, o desaparecer do campo magnético também é uma variação de campo, porque ele existia, tinha um certo valor, e depois zerou. Então, houve essa variação do campo magnético. Tá? Isso levou Faraday a concluir que é possível, sim, como eu falei, você gerar eletricidade a partir do magnetismo. Mas a condição para isso é você variar o campo magnético. Tá? Esse experimento de Faraday, ele poderia ter essa versão. Em vez de você usar o campo magnético gerado por um fio onde passa a corrente, usa um ímã. Você vai conseguir um efeito semelhante. Tá? Então, o que acontece? Olha, aqui a gente tem uma adaptação, né, em que você colocou uma espira, um fio em formato circular, conectado ao amperímetro, da mesma maneira que tinha sido feito anteriormente. Só que agora você vai usar, no caso, você vai usar o ímã para poder realizar o experimento. Então, o que Faraday percebeu? Olha, se o ímã está parado em relação à espira, não vai acontecer nada. Aqui no amperímetro não vai indicar corrente elétrica. Porém, olha aqui essa setinha, ó. Essa setinha está mostrando para a gente que você está aproximando o ímã do interior da espira. Quando você faz esse movimento de aproximação do ímã no interior da espira, você vai perceber que a corrente elétrica ela surge percorrendo essa espira. Tá? Se você parou o ímã novamente, ele não se movimenta mais em relação à espira, significa que não vai ter mais corrente, vai zerar a corrente. E aí vamos supor, no caso dessa figura aqui, que você afasta o ímã. Quando você afasta o ímã, de novo vai aparecer a corrente elétrica.
Só que como agora você está afastando, a corrente elétrica ela vai aparecer no sentido contrário, né, em relação ao que você tinha anteriormente. Para a gente poder, né, quase finalizar, para a gente poder complementar essa lei de Faraday, ou melhor, lei de Faraday não, essa ideia que foi estabelecida a partir do experimento de Faraday, é importante destacar, tá, que o fenômeno observado aqui a partir desse experimento, ele é chamado de indução eletromagnética, ok? Porque você observa ali o aparecimento da corrente elétrica de uma forma induzida, digamos assim, né? A variação do campo magnético induz o surgimento, né, o aparecimento da corrente elétrica na espira. Inclusive, essa corrente elétrica, ela costuma ser identificada como corrente elétrica induzida, ok? É diferente, por exemplo, dessa corrente elétrica aqui, que está sendo gerada graças a esse circuito alimentado por uma fonte de tensão. Note que no caso da corrida, você não tem uma fonte de tensão, né? Você não está usando aqui uma pilha, uma bateria. Você simplesmente está usando, né, esse movimento que resulta na variação do campo magnético, ok? Bom, e aí surge na história Lenz, né, que foi um outro cientista, que falou o seguinte a respeito da conclusão de Faraday: olha, quando você tem uma corrente elétrica induzida, o sentido da corrente elétrica é tal que o campo magnético por ela produzido sempre se opõe à variação do campo magnético que a originou. Tá? O que isso quer dizer na prática? Agindo o seguinte, ó, você está aproximando o ímã aqui, certo? A aproximação do ímã significa a variação do campo magnético. Por que é uma variação do campo magnético aqui também? Porque imagina o seguinte, pessoal, olha só. Lembra daquela ideia das linhas de campo, tá? Ah, o campo magnético, ele é menor quando você tem um ponto mais distante do ímã. Ok? Quanto mais distante da fonte, né, que originou aquele campo, menor a intensidade do campo magnético. Ok? E aí o que acontece? Quando você tem um ímã próximo da espira, mas está parado, você tem um campo magnético ali, mas ele está constante, ele não está mudando. Porém, quando você provoca esse movimento do ímã, fazendo ele se aproximar da espira, o valor do campo magnético ali próximo à espira é cada vez maior. Então ele está aumentando, certo? Se você estivesse afastando o ímã, esse campo magnético estaria diminuindo, que significa variação também. Então não importa se o campo magnético ele vai aumentar ou diminuir de valor, o que importa é que ele esteja variando, porque assim vai aparecer a corrente elétrica, tá? Mas aí o que Lenz vai falar é o seguinte, ó, então tudo bem, se aproximou aqui o ímã, vai aparecer a corrente elétrica induzida. Tem como saber qual é o sentido da corrente elétrica que vai aparecer? Tem. Porque essa corrente elétrica induzida, ela também vai provocar um campo magnético, né? Considerando aquela ideia do experimento de Oersted. Então, a corrente elétrica induzida, ela também vai criar esse campo magnético. E esse campo magnético, ele vai tentar se opor, no caso aqui, à aproximação do ímã. E aí eu pergunto para vocês, olha, você tem um ímã se aproximando da espira de tal maneira que o polo norte está chegando perto dela. Como é que eu faço para me opor a isso? Como que eu faço para evitar essa aproximação do polo norte, na opinião de vocês?
você cria um polo contrário ou igual? Pensa que eu quero evitar a ação do Polo Norte, certo? Se eu coloco um Polo Sul próximo do Polo Norte, eu evito essa aproximação? Não. Não, né? Porque os polos diferentes se atraem. Então ele Você ia cria... favorecer essa aproximação, né? Eu quero evitar isso, porque olha o que diz a lei de Lenz: sempre se opõe. Então, se eu estou aproximando um polo norte, eu preciso criar aqui na Espira um polo norte desse lado. Pessoal, e aí o seguinte, olha, por uma feliz coincidência, imagina o seguinte: você escreveu aqui a letra N, indicando que é um polo norte que tem que ser criado para evitar a aproximação de outro polo norte, certo? Mas olha que coincidência interessante. Imagina aqui essa letra N, mais ou menos num formato mais circular. Aí coloca na ponta da letra a setinha aqui, ó. Essa letra N ela está dentro da espira. Então, se orienta a partir, né, das extremidades da letra N. Olha a setinha que eu criei. Tá vendo o que está acontecendo? Ó? Aqui está subindo, aqui está descendo. E aí eu consigo estabelecer exatamente, olha só, o sentido de quem? Da corrente elétrica induzida. Ó, está descendo, está subindo. Então, isso facilita muito a vida da gente quando eu comparo. Pega aquela outra situação lá do experimento de Faraday, em que o ponteiro no amperímetro foi para outro lado. Foi para outro lado. Quando, em vez de aproximar o Polo Norte, você afastou o Polo Norte. Observe que a corrente induzida ela mudou de sentido. E aí pega aqui a ideia da lei de Lenz. Eu preciso criar aqui na espira um campo magnético para tentar evitar a variação do campo magnético que originou a corrente induzida. Se eu estou afastando um polo norte, como é que eu faço para evitar esse afastamento do polo norte? Você cria um polo sul. Perfeito, eu vou criar um polo sul. É, Então, olha só. professor, me tira uma dúvida. Se com Pois não. esse movimento de vai e volta, você consegue gerar energia? Uhum. Sim. Então, daria para colocar uma maquininha para ficar fazendo vai e volta toda hora para gerar energia? Sim, é exatamente o que acontece na usina geradora de eletricidade. Ah, Pensa tá. assim, João, lá na usina, lá no gerador especificamente, para ele ser acionado, o que, que você precisa? Você precisa de uma turbina, não é isso? É a turbina que aciona o gerador. Essa turbina se movimenta a partir da água, no caso da hidrelétrica, né? Então vamos supor, você cria ali um sistema no qual essa turbina está acoplada ao gerador. Imagina ali no interior do gerador, não é exatamente assim, mas só para a gente tentar entender o básico ali, tá? Imagina que você tem um grande ímã no formato de barra lá dentro, tá? Então você tem um campo magnético ao redor desse ímã. Vamos supor que você faça aqui esse ímã girar ao redor do seu eixo. O campo magnético vai variar do mesmo jeito, né? E aí você cria a corrente induzida. Só que como você precisa desse movimento de vai e volta, cada hora a corrente elétrica vai estar num sentido. É onde surge essa história da corrente elétrica alternada. Lembra da diferença? Olha, eu tenho corrente elétrica contínua, corrente CC, né, que a gente fala, corrente contínua, que é aquela gerada por uma pilha, por uma bateria, né? E eu tenho a corrente elétrica alternada, que é essa que eu consigo a partir da tomada,
em que o princípio ali para a produção, né, desse tipo de eletricidade, digamos assim, né, de corrente elétrica que está sendo criada, é justamente a indução eletromagnética, ok? Tudo bem? Tudo. Então, olha só. Você disse aqui para mim que eu preciso criar um polo sul. Então, desenha a letra S aqui. Faz aquela mesma ideia, né? Desenvolve aquele mesmo raciocínio que a gente fez com a letra N. Nas extremidades da letra, eu vou colocar ali uma setinha. E aí, tá vendo que essa setinha indica para mim o sentido da corrente induzida, ó? Aqui ela sobe, aqui ela vai descer. Então, isso acaba facilitando a nossa análise aqui na figura, ok? Então, olha só. Vamos pensar esse exemplo. Coloquei aqui 4 ímãs e 4 espiras, tá? E vou considerar os movimentos indicados aqui pela setinha. Eu quero representar na espira o sentido da corrente elétrica induzida que vai aparecer aqui, tá? Então, vamos pensar, olha, na primeira situação, qual polo está próximo da espira? N. Isso, polo norte, exatamente. O que está acontecendo com esse polo norte? Ele está se afastando ou se aproximando da espira? Se afastando. Se afastando. Como é que eu evito o afastamento do polo norte? Criando um N, um S, um polo sul. Isso, criando um polo sul. Exatamente. Então, ó, imagina um polo sul aqui com o sentido da setinha. E aí eu posso desenhar, olha só, esse vai ser o sentido da corrente elétrica induzida. Essa é a minha corrente, certo? E aí eu vou usar o mesmo raciocínio nos outros. Olha, na segunda situação eu estou aproximando um polo sul. Eu estou aproximando um polo sul. Como é que eu vou evitar essa aproximação? Eu crio um polo sul também. Exatamente. Então, se eu vou criar um polo sul também, aqui vai ser o mesmo sentido que no anterior. Esse seria o sentido da corrente, tá? Agora, na terceira situação, eu estou afastando um polo sul. Se eu estou afastando um polo sul, para evitar isso, eu vou criar um polo norte, né? Para criar um polo norte, o sentido da corrente elétrica vai ter que ser agora contrário ao que eu tinha na situação anterior. Esse é o sentido da corrente. Quando eu tento aproximar um polo norte também, como na situação 4, eu vou ter que evitar essa aproximação, crio um polo norte para poder repelir. E aí eu também tenho aqui esse como sendo o sentido da corrente. Tudo bem? Tudo. Então, vou encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.